Boa noite, queridos, tudo bem? Juliano aqui, Marcela, minha esposa, Bernardo aqui do meu lado, meu enteado. Tamo junto. Somos membros aí da Igreja Batista London, né? E essa semana a igreja está falando um pouco sobre família, né? Então hoje eu queria trazer uma pequena reflexão aqui, né? Juntamente com vocês. E gostaria de falar rapidamente aqui sobre a vida de Noé, né? Que todos conhecem a história. O mundo estava passando por um momento muito difícil, né? A situação, os corações corrompidos, uma situação difícil. E Deus viu na família de Noé, né, um diferencial. Pessoas que estavam voltadas para Deus, corações que estavam voltados para o Senhor. E através daquela família, Deus mudou a história do mundo, a história da nossa nação, das nossas nações em geral, né? Do mundo em si. E eu gostaria de ler aqui um trecho da Bíblia que está em Gênesis, capítulo 8, verso 21 e 22, que diz: O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então, assim como Deus usou a vida de Noé, né, para mudar a história da humanidade, Noé seguiu todos os critérios que Deus colocou para ele, fazendo para si, para a sua família e para os animais uma arca, né? Assim também eu trago como exemplo para a minha vida, para a vida da minha família e para a vida dos irmãos também que estão aí ouvindo, que nós possamos também seguir aquilo que Deus colocar em nossos corações nesse momento que nós todos estamos passando, um momento difícil que o mundo tem passado. Que nós possamos construir para nós uma arca que pode ser representada pela oração, pela meditação, né? Por uma ação que você possa fazer para a vida de uma pessoa que esteja precisando, ou para a vida dos seus familiares. Que nós possamos trazer para nós o exemplo da vida de Noé, da família de Noé, para as nossas vidas. Tá bom? Então, eu fiz aqui uma pequena reflexão. Espero que vocês todos aí sejam abençoados e que o Espírito Santo de Deus possa alcançá-los aí onde quer que vocês estiverem. Beleza? E agora nós vamos fazer uma oração aqui rápida e daremos seguimentos ao culto aí. Que Deus abençoe todos vocês. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pelo teu amor, pela tua graça. Que teu Espírito Santo possa alcançar vidas nesse momento, Deus. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor, trazer, assim como eu disse aqui, para nossas vidas o exemplo que foi a família de Noé. Sim. Que nós possamos construir a nossa arca para proteger nossa família, o Pai. Sim. Para que possamos proteger nossos amigos que estão ao nosso redor. E sabemos que assim que passar esse momento difícil, que as águas cessarem, ó Pai, que o momento difícil passar, o Senhor abrirá a porta dessa arca. Sim, e nós vamos poder voltar a ser felizes e sorrir, nos abraçar como nos abraçávamos antes. Muito obrigado pelo poder, Senhor. Muito obrigado pela família. Obrigado pelo teu amor sobre nossas vidas. Sim, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau. Amém. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sem privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão
nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Teus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo e sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhe dê a mão e mostre novo caminho para o renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Graça e paz, irmãos. É muito bom poder estar mais uma vez aqui junto com os irmãos, aonde a gente tem compartilhado um pouco sobre a palavra de Deus. E o tema escolhido para esse mês de janeiro, mês de fevereiro, foi família. E nós estivemos ao longo das semanas falando a respeito, né, da família, né, que família é um lugar para sorrir, que a família é um projeto de Deus, que é na família que a paz é restaurada, né? É um lugar onde a gente pode realmente encontrar a paz. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito dos filhos, que é algo muito, muito, muito importante para nós, né? Os filhos. E o tema de hoje, da nossa mensagem, seria família, lugar de criar filhos e não de criar hipertensão. E eu gostaria de ler um texto com os irmãos que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, que diz assim: Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Irmãos, eu queria que nesse instante, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, que a gente pudesse parar um pouco e orasse a Deus, se colocasse diante de Deus, em diálogo com Deus. Nós vimos aqui que a importância do diálogo, né, que nós devemos ter com Deus, o nosso relacionamento com Deus, para que a nossa família seja realmente melhor, para que a nossa vida seja melhor, para que possamos
estar mais próximo desse Deus que tanto nos ama, que tanto pensa em nós, e tanto pensa em mim, que tanto pensa em você. Talvez você esteja num momento difícil, de luta, de tribulação. Talvez você esteja enfrentando uma luta grande com seus filhos nesse momento. Nesse instante, talvez você esteja enfrentando a maior luta que você possa imaginar. E eu queria te convidar a debruçar realmente no colo de Deus e entregar diante de Deus as nossas necessidades, os nossos problemas aqui. Você que tem um coração nesse instante apertado, você que está triste, você que está desesperado, feche seus olhos. Quero orar com você. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, com a nossa família, com a minha família, com a tua família da igreja, com os familiares, com os nossos amigos. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado, Deus, nesse momento de tanta incerteza aí fora. O Senhor tem dado paz ao nosso coração. E eu peço que nesse instante o Senhor visite essas pessoas que, especiais, estão diante de uma tribulação que vai além, ó Deus, de tudo isso que a gente tem enfrentado. Muitas pessoas que estão atribuladas realmente na sua alma, no seu coração, na sua mente, que não têm encontrado saída, que não têm encontrado resposta onde têm buscado. Que têm buscado o Senhor no lugar errado. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor visite essas pessoas agora, que o teu Santo Espírito possa estar tocando nelas de uma forma especial. E que nessa noite elas possam receber a tua mensagem e por meio da tua mensagem encontrarem refrigério para suas almas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje vamos falar a respeito dos filhos. E quero começar falando e deixando bem claro para os irmãos que os filhos são herança de Deus. Os filhos são herança de Deus. O seu filho é herança de Deus. E presta atenção, Deus não vai nos presentear com problema. De maneira nenhuma Deus vai nos presentear com problema. Mas sim com bênçãos. Então, às vezes você tem achado, você tem pensado que o seu filho é problema. O seu filho não é um problema. O seu filho é bênção de Deus. Então, se você me entende, se você concorda comigo que os filhos são herança de Deus, então, de maneira nenhuma, esses filhos podem ser problema. Esses filhos são bênção. O seu filho, a sua filha, são bênção de Deus para você. Isso tem que ficar bem claro. Então, não olhe para o seu filho como um problema. Não olhe para a sua filha como um problema. Olhem para os seus filhos como eles realmente são bênçãos de Deus para você. Você me compreende? Entenda que o seu filho é bênção. Ah, pastor, mas é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Às vezes no percurso as coisas se perdem, né? Mas isso não quer dizer que é culpa de Deus. Porque Deus criou e nos deu esses filhos para serem bênção na nossa vida. O que pode acontecer é que nós nos perdemos no percurso. E o primeiro responsável na perca desse percurso, se você acha que o seu filho se encontra fora
desse quadro que eu estou dizendo que ele é uma benção, talvez ele tenha sido difícil para você, Deus não tem nada com isso. Deus te deu uma bênção na tua mão. Então, o primeiro a ser responsabilizado por esse problema somos nós, os pais. Se alguma coisa deu errado na formação, o primeiro que tem a responsabilidade somos nós. Eu e você como pai. O segundo responsável são os próprios filhos. Eles têm que arcar com a responsabilidade das suas escolhas, das suas atitudes, né? Daquilo que vem fazendo, daquilo que vem colocando em prática na sua vida, que às vezes não é bênção, né? Não tem causado, às vezes, transtorno. E o terceiro culpado disso é a sociedade, a qual nós estamos inseridos. Mas de maneira nenhuma, Deus é causador desse problema. Isso tem que ficar claro. Então, o presente de Deus para a sua vida é para ser bênção. E Deus nos ensina, além de tudo, dar essa bênção, Deus nos dá um manual de fé e de prática. Deus nos ensina a maneira certa e a maneira correta que nós temos para instruir os nossos filhos, para criar os nossos filhos, para ensinar o caminho correto para os nossos filhos. Então, nós precisamos entender que criar filhos é coisa séria. Criar filhos é coisa muito, muito, muito séria. E criar filhos não é para covardes. Criar filhos é para pessoas corajosas. Entender a responsabilidade de criar um filho é para uma pessoa que seja realmente corajosa. O que acontece hoje? Muitas vezes nós nos perdemos na criação dos nossos filhos porque a gente também não tem buscado um lugar certo. Lembra que eu falei? O primeiro responsável nessa formação, quem é? Somos nós, os pais. Porque somos nós que pegamos aquele pacotinho pequenininho lá, trazemos para casa e vamos ensinando tudo aquilo que precisa ser ensinado nos seus primeiros anos de vida. Então, o primeiro responsável a dar ali as primeiras instruções somos nós. Isso é bem sério. Isso é muito sério. Então, somente pais corajosos é que vão encarar de frente essa responsabilidade de criar e criar bem os filhos. Aí eu te pergunto, aonde você tem buscado ajuda? Aonde você tem procurado ajuda para criar os seus filhos? Para quem você tem olhado quando necessita de conselho a respeito da criação dos filhos, a respeito da paternidade? A quem você tem corrido, a quem você tem buscado? Quem é o modelo para você de paternidade? Quem seria esse modelo de paternidade? Né? Quem? Só existe um modelo. Só existe alguém que pode nos ensinar perfeitamente a forma de criar os nossos filhos. E esse alguém é o próprio Deus. Quero ler de novo, Mateus 5, versículo 48, que diz: Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ele
é o nosso exemplo. Quando nós nos encontramos diante dessa situação de criar esse ser, a responsabilidade que nós temos como pai, como mãe, como tio, como avô, enfim, como família, para criar, muitas vezes nós achamos que não vamos dar conta. Porém, eu quero te dizer, você pode ser um excelente pai, você pode ser uma excelente mãe. O segredo é bem simples. Trate os seus filhos da maneira como Deus trata você. Trate os seus filhos da mesma forma que Deus trata você. Que jeito você tem tratado o seu filho? De que maneira você tem tratado o seu filho? De que forma você tem criado? Onde você tem buscado? O que você tem lido a respeito para criar, para instruir o seu filho? Se você quer ser um excelente pai, uma excelente mãe, olhe para Deus. E da forma que Deus trata você, trate o seu filho, a sua filha. E a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que nós precisamos conhecer os nossos filhos. Salmo de número 103, versículo 13 e 14 diz assim: Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daquele que o teme, pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. O primeiro passo que nós precisamos dar aqui, para nós criarmos filhos, é que nós precisamos conhecer os nossos filhos. Nós precisamos entender os nossos filhos. Talvez você tenha um, talvez você tenha 2, 3, 4, 5, não sei quantos filhos você tem. Mas você precisa conhecer a cada um dos seus filhos. Porque apesar de eles terem nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, criados no mesmo ambiente, eles são diferentes, porque são indivíduos, ela tem a sua individualidade. Então nós precisamos conhecer, porque Deus, como está aqui no Salmo, nos conhece. Deus conhece a tua estrutura. Deus conhece. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar para criarmos os nossos filhos é conhecer realmente os nossos filhos. É conhecê-los. Conhecer. E eu te pergunto, você conhece o seu filho? Você conhece a sua filha? Você conhece, você consegue olhar e discernir o momento de dor deles, você consegue entender o momento de angústia, você consegue entender o momento de ansiedade, o momento de expectativa, de alegria, você consegue detectar? Você sabe quais são os seus gostos preferidos? Você sabe qual que é a aptidão que seu filho tem? Acredito que é um engenheiro e ele sempre se deu muito bem em física, matemática, enfim, em exatas, né? E sempre foi um boletim nota 10. E o seu filho um dia chega em casa e traz no boletim uma nota 8 em física, matemática, não sei.
E esse pai, irritadíssimo com o filho, disse, eu pago um absurdo para você estudar em uma das melhores escolas e você traz esse boletim com essa nota 8. Aquele pai ali não conseguiu, ele não conhecia o filho, porque o filho não tinha aptidão para física, não tinha aptidão para matemática, para as exatas, e para ele tirar um 8 já era um grande milagre, vamos dizer assim, né? Mas era um grande feito que ele já tinha alcançado. E o seu pai, por não conhecer o filho, o trata de maneira que muitas vezes causa um trauma, causa algo que... Porque muitas vezes colocamos sobre os nossos filhos um jugo, um peso, uma pressão, porque nós achamos que é assim, porque o irmão foi assim, e às vezes com o irmão foi assim, mas com ele não vai ser assim. Então nós precisamos agir de outra forma com ele. Precisamos conhecer, precisamos entender. Você precisa conhecer o seu filho, você precisa entender a forma que ele age, você precisa entender quais são os seus motivos, você precisa entender qual que é a sua alegria. Você tem que entender o que ele pensa, o que ele gosta, o que interessa, quais são os interesses reais dele. O seu filho faz tudo que vai porque realmente ele tem interesse ou porque você tem um interesse? Porque você gostaria que fosse assim. Conheça o seu filho. Conheça a sua filha. Esse é o primeiro passo a qual nós temos que dar para começar a construir, para começarmos a criar os nossos filhos em um lar sem hipertensão. Um lar onde haja diálogo, onde haja sabedoria, onde haja conhecimento. Conhecer. Conheça o seu filho. Vai te evitar vários problemas, várias dores de cabeça. Conheça o seu filho. Outra coisa que nós podemos ver hoje aqui é a respeito de aceitação. O princípio da aceitação. Romanos, capítulo 15, versículo 7, diz assim: portanto, aceite-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Vou ler de novo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo nos aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Um segundo passo que nós daríamos na criação é trazer esse princípio de aceitação para nossas vidas, para o ambiente familiar, para o relacionamento entre pai e filho, a aceitação. E aqui eu te pergunto, irmão. Primeiro eu perguntei se você conhece, agora eu pergunto se você aceita o seu filho. Você aceita o seu filho? Nós temos a tendência de rejeitar os nossos filhos quando eles fazem alguma coisa errada. Nós temos a tendência de rejeitar os nossos filhos quando eles fazem alguma coisa a qual nós não concordamos. A nossa posição muitas vezes é uma posição de patrão, uma posição de egoísmo que nos fazem e nos causa a rejeição quando alguma coisa não sai conforme nós queremos. Como eu disse agora há pouco, o exemplo desse pai. Por causa do filho não ser um bom matemático, ele o rejeitou. Mas talvez ele seja um grande historiador,
Ou talvez ele seja alguém que, né, trate da biologia. E esse pai não conseguiu enxergar. Não conhecia e não aceitava. Você aceita seu filho? Talvez a gente pare e muitas vezes compara nossos filhos com os outros. Muitas vezes a gente acha que o nosso filho não está se saindo como nós gostaríamos que ele deveria sair. Muitas vezes nós queremos que o nosso filho, nossa filha agisse diferente do que eles têm agido. Muitas vezes nós temos rejeitado os nossos filhos sem muitas vezes entender que estamos rejeitando. Lembra que eu falei no começo aqui? Os nossos filhos são bênção, herança de Deus para as nossas vidas. Então nós temos que aceitar os nossos filhos da forma que ele é. Do jeito que eles são. Com os seus dons e os seus talentos, a qual Deus deu a eles. Talvez um é mais rápido para fazer uma coisa, o outro é mais lento. Mas um, talvez, é mais disperso e o outro tem mais atenção. Nós precisamos aceitá-los. Nós precisamos conhecer os nossos filhos. Nós precisamos aceitar os nossos filhos. Aceitá-los. Como eu disse antes aqui, a grande responsabilidade, em primeiro lugar, a formação é conosco, os pais. E nós precisamos formatar de uma forma que eles possam crescer e possam se sentir amados. Porque quando você começa a rejeitar o seu filho, ele começa a criar nele algo que muitas vezes pode trazer sérios problemas. Como não conseguir desenvolver nada, né? Muitas vezes na vida, porque achar que não é capaz. Porque não consegue agradar o pai, porque não consegue agradar a mãe, porque não consegue agir de forma diferente. Enfim, te pergunto mais uma vez, você aceita? Aceita o seu filho, aceita a sua filha do jeito que é? Seu filho bagunceiro? Seu filho que não para de falar? Seu filho que toda hora fica buscando um jeito ou outro de te atormentar? Você aceita o seu filho da forma que ele é? Outro princípio ao qual nós podemos observar aqui é o princípio da disciplina. O princípio da disciplina. O conhecer, o aceitar, mas também o disciplinar. Hebreus, capítulo 12, versículo 6 diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem ele aceita como filho. Aqui nós podemos observar a disciplina. Aqui nós podemos observar que Deus disciplina também aquele a quem ama. E o interessante aqui de disciplinar, muitas vezes a gente tem a ideia da punição. Mas o disciplinar, ele foge um pouco da ideia da punição. Nós somos punidos por um erro ao qual nós cometemos e somos punidos. Ponto. Que não tenta a recuperação ou a melhora, você vai ser punido. Você vai ser punido isso. Se você melhorar ou não melhorar, isso não é problema meu, você vai ser punido. Exemplo disso é uma multa de trânsito. Você vai ser, passou,
no farol vermelho, você vai ser punido com uma multa de trânsito. Eles não querem saber se você vai melhorar, se você não vai melhorar. Se você passar de novo, você vai ser multado de novo, você vai ser punido de novo, e você vai, às vezes, vai perder a sua carta, enfim. A disciplina, ela traz algo que nos ajuda a crescer, a entender aquela situação a qual nós estamos passando e a crescer, a mudar, a sermos melhores, a agirmos de maneira diferente. Então, a disciplina de Deus aqui não tem a ver com punição, mas aqui tem a ver com educação, com a formação, como mostrar a forma certa, mesmo que isso no momento cause, às vezes, algum estresse, algum problema, algo que tenha que ser tirado no momento, né? A gente sabe que cada idade você age de uma forma, né? Talvez uma criança mais pequena, talvez uma palmada, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Mas com uma criança mais grande, se você der uma palmada nela, você não vai conseguir alcançar o objetivo. Então, a melhor forma de você conseguir a disciplina é por meio realmente de um diálogo, uma conversa, explicando por que está acontecendo aquilo, por que ela vai ser disciplinado, por que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, explicar qual é o real motivo para que ela venha entender. Então, precisa haver o diálogo. Vocês que me ouvem aqui, quantas vezes aqui, talvez, a minha geração, a geração um pouco mais antiga, muitas vezes nós apanhávamos sem saber por que estava apanhando. Né? A gente levava uma surra sem saber por que estava levando aquela surra. Não entendia. Então, muitas vezes não resolvia, era só a punição. Mas não era uma disciplina que trazia transformação, que trazia o crescimento, que trazia o entendimento. Por isso que há necessidade que haja esse entendimento da disciplina. Você vai talvez ter que tirar a TV, talvez você vai ter que tirar a internet, talvez você vai ter que deixar de conversar com os amigos, de ir ao shopping, enfim. Talvez você tenha que tirar algo. Mas explicar, você está sendo punida nesse sentido aqui, não de punição, mas de disciplina, por isso. Você não vai usar o telefone por isso. Você não vai assistir TV por isso. E ter esse entendimento, para que haja o crescimento, para que haja confiança, para que haja um relacionamento sério. Lembra quem que é o nosso exemplo? É Deus. E às vezes Deus também nos disciplina. Mas quando Deus nos disciplina, é para que haja esse crescimento, esse amadurecimento, para que possamos ser melhores lá à frente, para que não venhamos cometer os mesmos erros a qual a gente já havia cometido. Essa é a disciplina de Deus. E se Deus é o nosso exemplo, a disciplina tem que trazer também para a criação dos nossos filhos. Para que eles cresçam, para que eles sejam melhores, para que eles entendam a situação. Então, na criação, na construção, na formatação dos nossos filhos, nós precisamos disso. Conhecer os nossos filhos. Você precisa conhecer o teu filho o máximo que você puder. Você precisa aceitar. E também disciplinar na hora certa. Disciplinar. O seu filho não tem que ter medo de você. Não, pastor, não tem que ter medo, ele tem que te respeitar. Porque se ele tiver medo de você, ele não vai se abrir com você na hora que ele precisa. Você precisa ter um elo, vocês precisam ter esse elo.
Precisa ser construído esse elo. E esse é o outro passo a qual nós pensamos e qual nós refletimos a respeito e qual nós olhamos da ótica de Deus, que precisa ser construído elos. E o primeiro deles, na construção desse elo, é expressar afeição. Você expressar afeição pelos seus filhos. Dizer eu te amo, cuidar, ouvir. Ser realmente afetuoso com o seu filho, com a sua filha. Ser afetuoso, ter realmente o amor, ter o carinho. Da mesma forma que Deus tem esse amor e esse carinho para conosco, essa afeição para conosco. Nós precisamos ter também essa afeição para com os nossos filhos. E assim construímos elos. Lembra? Ele precisa confiar em você. Ele precisa confiar. Aquela história, quando ele é pequenininho, você coloca ele lá em cima da pedra, do muro e fala, pula, e ele vai pular. Porque ele confia em você. Porque a tua palavra, ele confia, ele conhece a tua voz, ele sabe que você quer o bem dele e ele vai fazer. Então a gente precisa mostrar por meio de afeição que amamos, que ele pode confiar, que ele pode se jogar, que nós vamos estar aqui. Criar esse elo. O outro é a afirmação. Precisamos abençoar o que tem saído da tua boca para com teus filhos. Às vezes tropeça aqui, tropeça ali, e você acaba de destruir. Na hora que ele está precisando ali é de uma afirmação. Não, deu errado agora, mas ali na frente vai dar certo. Falei agora, mas ali na frente você vai conseguir, você vai encontrar outra saída, você vai ter uma outra resposta, outra porta vai se abrir. Afirmações, criando esse... Ah, não, agora já vem, esse não serve para nada, não sei porque nasceu. Enfim, tantas palavras malditas que muitas vezes saem da boca, sem mesmo nós percebermos. Muitas vezes lançamos palavras malditas sobre os nossos filhos, enquanto nós devemos, sim, colocar sobre eles palavras de afirmação. Expresse afeição, expresse afirmação e expresse atenção para com seus filhos. Quanto tempo você tem investido nos seus filhos? Quanto tempo você tem estado com seus filhos? Qual foi o último livro que você leu com ele? Qual foi o último diálogo que você teve com o teu filho? Sobre o que vocês falaram? Hein? Você tem dado a atenção necessária? Você tem dado a atenção suficiente? Você tem cuidado suficientemente para que não passe despercebido para com seus filhos? Precisamos expressar a nossa atenção, o nosso cuidado, o desejo de estar junto, o desejo de participar, o desejo de ver crescer. Há um tempo atrás, os irmãos que me conhecem sabem que eu coloco bastante coisas minhas do Pepe, né? Principalmente do Pepe, a respeito de futebol, né? Nas redes sociais. E um amigo meu viu um dos vídeos, né? E falou, né, pra mim, né? Ô Ricardo, aproveita esse tempo que você teve esse tempo que você tá tendo com o seu filho. Porque o meu pai não teve esse tempo comigo e com meus irmãos. Ele tinha que trabalhar muito, mas ele perdeu toda essa nossa fase, né? De crescer, de correr atrás de bola, né? E eu falei para ele, mas graças a Deus entre vocês, né? Tiveram a oportunidade, tem a oportunidade de fazer diferente com os filhos de vocês, né? E eu vou aproveitar esse tempo realmente de estar junto com meu filho, né? De ver esse momento dele crescer, dele descobrir as coisas, cada detalhe, de estar realmente junto, de dar atenção.
Dá atenção. Isso é importante. E é tão importante que eu quero ler uma matéria aqui com os irmãos. Uma universidade, ela fez um estudo recente e ela instalou pequenos microfones em crianças, para que os pesquisadores monitorassem essas crianças durante algumas semanas. E eles descobriram que nos Estados Unidos, um pai, em média, gasta diariamente 37,7 segundos conversando com seus filhos. Vou repetir. Diariamente, né, a média, né, do americano, ele gasta diariamente 37,7 segundos conversando com seus filhos. Comparativamente ao fato de que crianças e adolescentes passam cerca de 2 a 4 horas diárias na frente da televisão, sem contar as horas em acesso à internet. Então, em média, o filho passa num diálogo com o pai 37 segundos, 7, para ser mais exato, e ele passa de 2 a 4 horas na frente da TV, fora o tempo que ele gasta na internet. Aí eu te falo, quem está formatando o seu filho? Quem está criando o seu filho? Quem está educando o seu filho? Você acha que é você passando seus 37 segundos diários com o seu filho? Você acha que você vai conseguir formatar alguma coisa séria na vida dele? Irmãos, nós precisamos investir tempo nos nossos filhos. Investir com eles na palavra de Deus. Investir tempo com eles ensinando que se deve participar de uma comunidade, de uma igreja. Investir tempo para que eles entendam que devem fazer a coisa certa, mesmo que todo mundo está fazendo errado. Que ele deve fazer o que é certo. Que deve sempre falar a verdade. Que deve sempre buscar ajudar o seu semelhante. Nós precisamos formatar isso nos nossos filhos. Se nós queremos ter uma geração transformada. Pense nisso. Quanto tempo você tem investido no seu filho diariamente? 37,7 segundos? Ou você tem gastado realmente tempo de um relacionamento sincero e verdadeiro com seu filho? Pense bem nisso. Os nossos filhos são herança de Deus. São um presente de Deus para nós. E todo presente de Deus para nós é bênção. Então, para construirmos, para criarmos, para formatarmos os nossos filhos de uma maneira bíblica, cristã, da forma de Deus, do jeito que Deus é, nós precisamos fazer isso. Conhecer os nossos filhos. Aceitá-los. Discipliná-los, sim. Mas precisamos construir elos que tragam a certeza e a confiança que necessita. E que precisamos realmente ter toda a atenção. Dar-nos a afeição, né? O afeto necessário aos nossos filhos. Palavras de afirmação e atenção. Amor. Amor. Expresse o seu amor ao seu filho. 3 João 4 diz assim: não tem alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Não existe nada melhor do que você ouvir que o seu filho caminha no caminho correto. Não existe nada melhor do que você ouvir que o seu filho é uma pessoa de bem. Não existe nada melhor do que ouvir que o seu filho é uma pessoa de Deus. Não há orgulho maior para um pai, para uma mãe,
que saber que os nossos filhos realmente caminham na verdade, no caminho correto. Essa eu acho que é a maior alegria, o maior orgulho para um pai. Não é um diploma que o teu filho pode ter, uma formação, mas é o caráter dele. Caráter. E essa é a nossa responsabilidade como família. Como família. Queridos, eu vou ficando por aqui hoje. E na semana que vem nós vamos falar sobre esperança para pais feridos. Como nós vimos aqui, nós falamos, né? Nós estamos, né, nessa caminhada a respeito de temas a respeito da família. E semana que vem, queridos, nós vamos falar muitas vezes ao teu coração de um pai que está sem esperança. Um pai que está ferido, né? Toda vez que alguém chega em mim com esse sentimento, né, de perda de esperança para com o filho, eu sempre dou o testemunho da minha mãe. Minha mãe nunca perdeu a esperança por mim. A minha mãe sempre esteve com os seus joelhos dobrados, orando por mim. Na certeza de que um dia Deus ia fazer. Na certeza de que um dia Deus ia operar o que tinha que ser operado. Na certeza de que eu não era um problema para ela, mas que eu era uma bênção de Deus na vida dela. Então semana que vem, queridos, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Esperança para pais feridos. Curva sua cabeça, quero orar mais uma vez com você. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui juntos. Obrigado porque o teu Santo Espírito ministra, Senhor, da forma que quer, do jeito que quer, no momento que quer. Muito obrigado pelo privilégio que eu tenho de compartilhar da tua palavra, do teu amor. Obrigado por ser pai, por eu poder te chamar de pai, e por ser filho, e aprender com o Senhor como devemos ser como pai para com os nossos filhos. Um pai que conhece, um pai que aceita, um pai que disciplina na hora que tem que disciplinar, que tem o elo necessário, Deus, e que investe realmente tempo e amor na criação dos filhos. Abençoa essas famílias, abençoa a nossa igreja. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia para com as pessoas que estão aí enfermas, enfrentando essa pandemia, pessoas que precisam de um milagre. Ah, Pai, manifesta o teu poder e a tua glória. Eu te agradeço porque tem cuidado de nós. Que a graça, que o amor, que as consolações estejam no coração de cada um de vocês. Deus os abençoe e até semana que vem. Obrigado.